Novidade, estreia hoje o podcast da TV Serra Dourada Na Cena do Crime. A partir de agora você confere entrevistas com assuntos policiais marcantes e com revelações inéditas. Como acompanhar? Veja agora na reportagem. O endereço é o YouTube da TV Serra Dourada, que a partir de agora, toda quarta, terá o podcast Na Cena do Crime. A gente já sabia que ia lidar com um psicopata, com um sujeito de alta periculosidade. Sim, toda quarta teremos um episódio novo e o primeiro está imperdível, o caso Lázaro. Tudo o que você ainda não sabia sobre a maior caçada policial da era digital que movimentou o país e toda a segurança pública de Goiás. O entrevistado Rodney Miranda, secretário de Segurança Pública de Goiás na época, fará no primeiro episódio revelações inéditas sobre o caso. Desse primeiro episódio do caso Lázaro Barbosa, muito se falou na época da caçada e o podcast ele traz detalhes dessa caçada. A imprensa cobriu do Brasil inteiro exaustivamente o caso Lázaro Barbosa. Só que detalhes da investigação, detalhes às vezes que podem ser pequenos para quem está de fora, mas que para a investigação foram muito importantes, eles nunca foram divulgados. E nesse episódio, o ex-secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, ele traz para a gente detalhes que mostram como foi complexa a caçada ao Lázaro, como foi um trabalho de inteligência muito bem feito, que resultou no desfecho da morte do Lázaro, porém se conseguiu conter que ele cometesse mais crimes. As entrevistas serão comandadas pelo jornalista Almir Costa. É importante a gente revisitar a história, né? A gente ter esses detalhes, saber por que aconteceu isso, como é que foi o conduzida a investigação, as pessoas envolvidas, o que elas passaram naqueles dias todos para poder descobrir o Lázaro, encontrar o Lázaro e haver o desfecho que a gente já sabe. O podcast Na Cena do Crime terá diversos episódios. Entre os casos que serão abordados estão a queda do helicóptero da Polícia Civil durante a investigação da chacina de Doverlândia, o sequestro de Wellington de Camargo, o caso Serial Killer, o caso Lucélia e outros que tiveram grande repercussão. Toda quarta-feira tem um episódio novo no YouTube da TV Serra Dourada, que conta hoje com 927 mil inscritos. Tá esperando o quê para se inscrever, ativar o sininho e receber o melhor da informação, do entretenimento e do podcast Na Cena do Crime, que já está disponível neste momento. O objetivo era prendê-lo e entregá-lo para a justiça, porque tinha uma rede. Tinha uma rede, eu quero essa rede. Entendeu? Assim, estamos lá para entender, para ver até onde vai isso, ver o que mais tem para descobrir, entendeu? Tanto que eu tinha 2 policiais na época infiltradas na família, isso quase ninguém sabe. Tá? Qual que era a função delas? O que elas... Se fingiram de religiosas, de pessoas de apoio comunitário. Para levantar informações. E foram lá extremamente habilidosas, extremamente profissionais, queriam levantar informações. Já que você pôs esse detalhe inédito. E ao mesmo tempo ficar aconselhando, caso ele aparecesse, para convencê-lo a se entregar. Como o próprio nome diz do programa, do projeto do podcast, é Na Cena do Crime. Então a gente vai trazer o nosso inscrito para a cena do crime, de casos de grande repercussão, que fizeram parte do cotidiano em algum momento da vida. Então a gente tem uma série de casos que vão ser tratados nesse podcast, nesse projeto novo, e a gente vai trazer detalhes inéditos, vamos trazer entrevistas exclusivas desses casos que fizeram parte do cotidiano de muitos brasileiros, de muitos goianos e que ainda aspiram muita curiosidade. A ideia do podcast é justamente essa, é de revisitar os casos, mas também, além de trazer bastidores de informações novas, procurar contribuir de alguma forma para a sociedade, para a gente ver se evita casos tão trágicos como os que a gente está trazendo no podcast. O helicóptero pousou. Qual é a reação de alguém foragido uma hora dessa? Que houve um barulho e vê uma aeronave chegando, né? Vaza, some. Ele não. Ele botou a família na beira do rio, numa posição que, quando os policiais fossem chegando perto do barranco, eles visualizassem e acelerassem o passo.
Desceu um dos operadores, um dos atiradores e mais os 2 policiais da P2 e vieram fazendo e se escondeu no meio do caminho. Quando ele sentiu a presença, possivelmente pela pesada em folhas e tal, ele saiu e deu 3 tiros. Um passou de raspão na orelha, outro passou de raspão na cabeça e o outro no peito do policial que estava... Era um cara muito louco. Graças a Deus. Não, mas não acabou aí não. Tá. Os policiais revidaram, ele se escondeu. Os policiais foram para o lado da família, para proteger a família. Sim. Feridos e tal. Tá? O tiro bateu no colete. Ferido no peito. Feridos. E aí desceram o barranco do jeito que deu. Ao invés dele ir embora, o que ele ficou? Em cima do barranco. Sim. Porque ele sabia que o policial ia ter dificuldade para subir. E quando tirasse a cara, ele ia dar um tiro na cara. No policial. Tá esperando o quê? Entre agora no YouTube da TV Serra Dourada e veja na íntegra o caso Lázaro no podcast Na Cena do Crime.